Então, pessoal, eu gravei um vídeo aí um tempo atrás sobre o que faz, né, uma pessoa, um profissional formado em História. E aí, depois de alguns pedidos, eu resolvi gravar esse para conversar com vocês sobre o que faz um professor de História da educação básica, mais especificamente no ensino médio, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui no vídeo duas partes. Uma que nós vamos falar sobre as atividades principais desempenhadas por um professor de história e uma atividade mais secundária que o professor também desenvolve. Não em si porque ele é professor de história, mas porque ele é professor, tá bom? Então vamos lá. A primeira atividade principal que o professor de história faz é dar aulas de história. Então, obviamente, se você se formou em história, né, é, e vai procurar uma escola para ministrar aula, provavelmente, né, essa vai ser a sua atividade principal, dar aulas de história. E aí você pode dar aulas de história no primeiro ano, segundo e terceiro ano do ensino médio. Muitas vezes o professor também não tem essa liberdade de escolher em qual série ele vai ministrar a sua aula. Quando ele chega na escola já tem uma carga horária ali montada, um cronograma já feito e ele precisa apenas se adequar àquele cronograma. Ele não tem muita liberdade de escolha, muitas das vezes, tá bom? E aí você também não pode escolher, às vezes, qual série você vai ministrar. Muitas vezes você pode dar aula nas três séries ou apenas no segundo, no terceiro, no primeiro ano do ensino médio. Então, a atividade principal é dar aulas de história, ministrar aulas de história. E aí você vai lançar mão de todos os recursos que tiver ao seu alcance ali, fazer aula de campo, apresentação de seminários. Você vai escolher assim a sua metodologia ou metodologias, né, que você queira trabalhar com os alunos, obviamente. Uma segunda atividade, né, que está ligada a essa é elaborar as provas, que é uma parte também principal. Você está ministrando aula do conteúdo, você vai elaborar aquelas provas para relativas àquele conteúdo. Então, você vai elaborar uma questão de acordo com a complexidade da aula que você está ministrando, é bom lembrar disso, qual o público, né, que você está ministrando e a série. É claro que você pode pegar questões que já estão disponíveis na internet, mas você vai fazer a escolha dessas questões baseada no conteúdo e na complexidade do conteúdo que você está ministrando, tá bom? Então, uma parte importantíssima é elaborar provas, elaborar atividades, elaborar questionários, os quais muitos já estão prontos, é bem verdade, você só precisa adequá-los, mas às vezes o conteúdo que você está ministrando é muito específico e não tem tantas questões da internet, você precisa elaborar essas questões, tá bom? Uma outra atividade que o professor de História tem que fazer, né, é elaborar as notas dos alunos, elaborar as médias, né? Tem escola que trabalha com trabalho em grupo, com avaliação, com trabalho individual. Então vai depender da dinâmica da sua escola. Mas fato é que uma hora ou outra você vai ter que sentar para calcular, para fazer ali a média, as notas dos alunos. E por mais que pareça, não é um trabalho, uma atividade tão fácil, porque isso envolve questões subjetivas e objetivas, né? A própria LDB diz que é preciso priorizar aspectos subjetivos, né, da aprendizagem, não só aquela nota que vai refletir ali puramente aspecto objetivo. Você levar em consideração tudo que o aluno faz, não só o desempenho dele, por exemplo, em uma prova de assinalar, tá bom? É preciso considerar também outras variáveis, tá certo? Então, elaborar a nota nem sempre é um trabalho muito fácil, mas o professor precisa estar desenvolver essa atividade. Lembrando que o professor não pode usar a nota para ameaçar, viu? Não pode usar a nota para penalizar. A nota é uma forma de aferir, é uma forma de mensurar o desempenho do aluno nas mais variadas atividades que ele vai desenvolver, não só um tipo de atividade, tá bom? Então é bom lembrar disso. Outra parte, né, do vídeo aqui que eu quero colocar são atividades
que nem sempre está ligada em si ao professor de história, mas que ele acaba tendo que desenvolver também por ser professor. Mas antes de passar para essa outra etapa, vou mencionar ainda uma das principais que eu esqueci agora, que é participação em Olimpíadas de História e de Ciências Humanas. Isso mesmo. A escola, ela exige muitas vezes, ou não, mas o professor tem essa atribuição ou esse desejo, pode ser também, de inscrever os alunos, né, nas Olimpíadas. Tem a Olimpíada Nacional de História, a UNHB, mas tem outras Olimpíadas também que o professor pode inscrever os alunos. E aí você vai montar 2, 3, 4 equipes, tanto que você conseguir orientar, e vai partir aí para essa competição, ou para essas competições. Muitas delas oferecem bolsas e oportunidades para os alunos. Você também pode ganhar vários prêmios, né? Algumas até em dinheiro, tá certo? Ou então bolsa, viagens, né? Vai depender do tipo de Olimpíada que você inscrever, mas é uma atividade que os professores de história geralmente também desenvolvem, tá? Agora vamos passar para uma outra parte, que essa eu queria falar para vocês. O professor de história também desenvolve atividades que não é porque ele é professor de história somente, mas porque ele é professor. Participa da reunião de pais, por exemplo, né? E acompanha ali o desempenho dos alunos, dá satisfação, digamos, né, aos pais, como está aquele aluno, como está aquela aluna, o desempenho, nas suas dificuldades, como está o comportamento de sala de aula. O professor também é um gestor da sua sala de aula, então ele vai precisar prestar contas, digamos assim, com a sociedade do trabalho que ele está realizando, tá certo? Então, outro trabalho que o professor tem que fazer. O professor também tem que se reunir com os seus pares, com os seus colegas de trabalho, no planejamento, para muitas vezes planejar junto. E aí ver a perspectiva de um trabalho coordenado, né? Sempre as disciplinas de humanas estão dialogando entre si, então é preciso fazer um trabalho coordenado na escola também, aproveitar, né, as oportunidades. O professor está dando uma aula de um conteúdo que comunica com o seu conteúdo também, então você vai trabalhar em conjunto, então é sempre bom esse diálogo, ele existe, ele é importante na escola, tá certo? Outra atividade, outra atribuição do professor de história, esse planejamento, tem um planejamento individual, mas também tem um planejamento coletivo, tá certo? Uma outra atividade, o professor muitas vezes ministra aula e de disciplinas que não tem nada a ver com a sua área. Então não é uma atribuição do professor de história, mas muitas vezes está lá aquela carga horária montada e você não tem muita escolha, tá? Então eu já dei aula de empreendedorismo, mundo do trabalho, projeto de vida, principalmente nessa nova realidade do novo ensino médio, que os professores lecionam disciplinas que não tem nada a ver com a sua área. Então acontece, não estou falando se isso é ruim ou bom, estou apenas colocando que está posto isso, tá certo? Então essa outra atribuição também. É isso, pessoal. Então falem nos comentários aí se vocês já ministram aulas de história, se você se deparou com uma realidade diferente, pensou uma coisa e é outra, tá bom? Comentem aí. E você que ainda não entrou nessa profissão, mas tem vontade, comenta aí se é isso que você esperava, tá bom? Valeu!